Existe uma expectativa enorme para que, para tu ser considerado bem-sucedido na vida, tu deveria trabalhar no alto cargo de uma empresa. Mas eu acho que a maioria das pessoas não deveria ter a ambição de assumir cargos gerenciais na carreira. E nesse vídeo eu vou explicar os motivos disso e falar por que eu acho que a maioria das pessoas seriam mais felizes não indo por esse caminho. E quem sabe até o final desse vídeo tu tem uma perspectiva diferente do que seria o auge da tua carreira. Primeiramente eu quero começar o assunto desse vídeo compartilhando um pouco a minha visão sobre trabalho no geral. Eu pessoalmente não sei se ainda eu quero assumir cargos gerenciais na minha carreira, porque eu acho que, no geral, eu sou bem mais feliz sendo um pedreiro de software do que, sei lá, tendo mais responsabilidade no projeto. E eu vou falar os motivos disso um pouquinho mais pra frente no vídeo. Pra mim, trabalho é basicamente para me garantir que eu consiga sustentar o estilo de vida que eu quero. Ele não é a minha fonte de felicidade e eu não amo trabalhar com isso. E o estilo de vida que eu gosto pra mim, pessoalmente, vai meio que contra o que é esperado, geralmente, de pessoas que têm altos cargos em empresas. Por mais que tu, geralmente, tecnicamente, é pra tu ser recompensado financeiramente e com status social, tu tendo esses cargos mais altos dentro da empresa, né? Pra mim, pessoalmente, isso não é o suficiente, só dinheiro e status social, porque... E eu acho que pra maioria das pessoas também é a mesma coisa. Só que acaba que muita gente acaba ficando presa nessa armadilha por pura pressão social de ficar tentando buscar altos cargos na empresa e tentar subir todas as escadas na carreira por simplesmente porque acham que é meio que o caminho normal e o caminho esperado por elas, né? Eu, pessoalmente, ao longo da minha carreira, acabei meio que percebendo que eu não tenho muito perfil para esse tipo de cargo. E agora eu vou dar os motivos por que eu acho isso. No geral, eu acho que não vale a pena, porque simplesmente trabalhar com esses cargos também vem acompanhado de diversos pontos negativos, na minha opinião. E eu acho que o custo-benefício acaba que não compensa. Pra mim, o que mais pega é geralmente a questão das reuniões. Quando tu tá nesses cargos mais altos, é meio que normal e esperado tu ter mais reuniões na tua rotina. E trabalhando assim, geralmente tu perde muita flexibilidade na questão da tua rotina e estilo de vida, principalmente quando tu tá trabalhando no home office, que geralmente o maior ponto positivo, na minha opinião, do home office é justamente essa questão da flexibilidade. E se tu tem muita reunião para fazer, acaba que tu perde muito essa questão da flexibilidade. Por exemplo, pegando o cara, se o cara é um CTO da vida, por exemplo, que é tipo meio que o líder técnico, geralmente, da empresa. Se ele na rotina dessa pessoa é basicamente fazer discussões técnicas com diversas pessoas. Então, tu vai passar a maior parte do teu tempo em chamadas. Dependendo da situação, tu nem vai escrever código. Além disso, tu pode estar bem acompanhado com essa questão de gerenciar pessoas, liderar times. E isso vem com um ponto negativo, que é justamente liderar pessoas, lidar com pessoas de forma geral. Pra mim, lidar com pessoas, trabalhar com pessoas no geral é a parte mais detestável do trabalho. Só que, infelizmente, a realidade é que na maioria dos trabalhos tu tá trabalhando com mais gente, então não tem muito como fugir disso. E por fim, tu também vai ser mais responsável, tu vai ter mais responsabilidades no geral na questão de tomada de decisões e resolver BOs, assim, em produção, por exemplo. Principalmente se teu processo estiver bem meio que merda, digamos assim. E aí correr problemas em produção é uma coisa, muito frequente. E isso pode ficar causando mais estresse e, diminuindo a tua qualidade de vida no geral. Claro que isso vai depender muito da empresa que tu tá trabalhando. Por exemplo, na minha, é um ambiente muito mais tranquilo. Então, acaba que esse ponto é bem menos relevante, digamos assim. O nosso CTO, por exemplo, na minha empresa que eu trabalho, ele tem bastante tempo, no geral, até para programar. Ele não fica tanto assim em chamadas. Então acaba que ele não perde tanto essa questão da flexibilidade, mas ele tem todas as responsabilidades de liderar todo o time de desenvolvimento e gerenciar as pessoas no geral. Só que, sei lá, ele tem toda essa bagagem negativa. Mas, por exemplo, ele não precisa resolver problemas em produção porque o nosso processo está até que relativamente redondo, então raramente precisa resolver alguma coisa em produção. E também a questão da nossa empresa ter sido, nasceu uma empresa remota, então a gente tem uma cultura mais de comunicação assíncrona. Então acaba que também isso alivia um pouco essa questão de fazer muita chamada. Comparado a empresas brasileiras remotas que eu já trabalhei, mesmo sendo remoto, aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho essa impressão que existe muito uma cultura de
das empresas remotas, mas, tipo, tudo que tu precisa resolver de problema, tem que fazer uma chamada. Tipo, isso é bem negativo nas empresas brasileiras. Mas em ambientes de trabalho mais tradicionais, eu simplesmente não acho que vale a pena na questão do custo-benefício, porque tu vai ter todos esses pontos negativos, mas eu não acho que a recompensa por assumir mais essas responsabilidades acompanha, tipo, ela não escala no mesmo nível de aumento de responsabilidade. Por exemplo, no geral, um CTO, por exemplo, não vai ter um salário tão absurdamente alto comparado a um dev senior. Principalmente em empresas mais, tipo, pequenas, assim, não grandes bancos, por exemplo. Eu imagino que um CTO num grande banco até tem uma diferenciação salarial bem maior do que um dev senior. Mas em empresas menores, assim, acho que acaba não valendo a pena na questão salarial, principalmente, porque tu vai ter muito mais responsabilidade que um dev senior, no geral. Mas, tipo, o teu salário não vai ser 2 vezes, 3 vezes maior, sabe? E a minha experiência trabalhando em projetos diferentes, onde com diversas, como eu posso explicar, diversos níveis de responsabilidade que eu tinha em cada projeto, eu meio que fui percebendo isso, que eu não achava que valia a pena toda a dor de cabeça de ter muita responsabilidade, sendo que, tipo, às vezes o meu salário era menor do que meus colegas, eu resolvia mais problemas, sabe? Então, tem muito essa questão, tu tem que pensar nessa questão de, tipo, equilibrar a questão de responsabilidade e o teu salário. E meio que achar um meio termo que tu acha legal pra ti. Hoje em dia, com a possibilidade de trabalhar pro exterior, eu acho que fica muito mais claro essa questão do custo-benefício em questão de responsabilidade. Eu acho que com essa possibilidade de tu trabalhar no exterior e tu ser mais um pedreiro digital, mas ganhando em dólar, vale muito mais a pena do que tu ser um CTO aqui no Brasil, ou até um dev senior, dependendo da situação, e ter muito mais responsabilidade, mas acabar que, tipo, em comparação, ser só mais um dev numa empresa gringa e, sei lá, ter uma rotina mais tranquila no geral. Mas mesmo caso, por exemplo, tu não consiga trabalhar no exterior, eu acho que até um dev sênior no Brasil vale muito mais a pena do que ser um CTO na maioria dos casos, porque um dev sênior vai receber, vamos supor aqui, uns 70%, 80% do que um CTO receberia. Então, eu acho que nessa questão, acaba que eu pessoalmente, pra mim, eu acho que vale mais a pena tu ficar como um dev sênior do que um CTO nessa situação. Então é mais ou menos esses motivos do que me fizeram meio que repensar minha carreira na questão de, tipo, altos cargos e do que eu quero atingir mais pra frente. Porque, no fim, eu acho que eu prefiro simplesmente ter uma vida um pouquinho mais tranquila, perder um pouco mais de dinheiro por causa disso, mas ter mais paz mental, digamos assim. Porque eu acho que, no geral, por exemplo, eu realmente não tenho essa intenção de virar um CTO da vida, porque, sei lá, acho que até se tu, por exemplo, se tu não tem participação na empresa, eu acho que é pior ainda, porque, sei lá, tu meio que vai estar meio que se matando por algo que não é teu. Pelo menos quando tu tem uma participação da empresa, sei lá, também que foi um sócio junto na fundação de uma startup, alguma coisa assim, tu pelo menos tem um incentivo a mais de ver que aquele negócio dá certo, porque, tipo, literalmente tu tem uma parte daquela empresa, então a tua empresa dá certo, tipo, meio que vai te dar muito rendimento, tem um potencial de te dar muito retorno no futuro. Mas ser assalariado é merda demais, na minha opinião. Então, eu acho que depois de um tempo, depois de uma certa faixa salarial, eu acho que o dinheiro meio que deixa de ser a tua prioridade principal e acaba que a questão da qualidade de vida tem um peso muito maior na tua decisão. Essa questão de ter mais flexibilidade na questão da rotina, de tu ter tempo para fazer teus hobbies, sei lá, ter uma vida social um pouquinho mais ativa, ter tempo para cuidar da família, se for o caso, essas coisas, sei lá, conseguir viajar também, essas coisas acabam que pesam muito mais na questão de satisfação pessoal do que só dinheiro puramente dito, né? Por isso que eu acho que, no geral, eu acho que para a maioria das pessoas vale muito mais a pena tu almejar pra tua carreira, tu meio que ser um peão na gringa do que um cara foda aqui no Brasil. Justamente porque essa questão da responsabilidade faz muito mais sentido. Só que, claro, também existe a opção do cara ser um cara foda na gringa. Mas o cara é literalmente a nata da sociedade. Então, tipo, aí, beleza, tu é a exceção da exceção mesmo. Aí tu pode realmente ganhar rios de dinheiro e assim, eu pessoalmente,
se eu fosse chegar nesse ponto, eu não sei se algum dia eu vou chegar, porque eu não me considero alguém muito foda, mas se algum dia eu chegar nesse ponto, eu provavelmente ainda não diria que, sei lá, eu recusaria uma oferta muito boa em questão de dinheiro, mas seria algo temporário, justamente só para juntar um dinheiro e depois meio que pisar no freio e ter uma vida mais tranquila no geral. Bom, é mais ou menos isso que os motivos por que eu não quero meio que subir as escadinhas da carreira, e porque simplesmente eu acho que eu sou uma pessoa muito mais feliz tendo um pouco menos de responsabilidade no geral no meu trabalho. E eu acho que é isso que importa no final do dia.